Hello, menino! Boa noite, tudo certo? Boa noite, tudo certo? Você me ouve bem? Tô te ouvindo super bem. E aí, tá tudo certo? Ouvindo bem também? Tudo bem. Vamos ali fixar o teu nome para que todos possam saber, quem ainda não sabe, quem é este garoto. Obrigado por atender o nosso convite, o nosso chamado. Olha, Rejane, saudade, saudade muita da turma aí do litoral. Então, apresente-se aí para nós, para quem não te conhece e para quem te conhece. Quem é esse menino aí, o nosso convidado do Conexão Haribo de hoje? Boa noite, Preto. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. Ainda mais para falar desse tema, que é um tema que para mim é muito especial, falar de livro espírita. Mas agora tu me fez essa pergunta e eu estava me lembrando da resposta que o Gerry Almeida me deu ontem com a mesma pergunta que eu fiz para ele na nossa live. Aí ele falou assim: tô procurando descobrir. Ainda tô à procura de descobrir quem é Felipe e tal. A gente tá nessa busca aí. Mas, mas brincadeiras à parte, eu sou trabalhador do Centro Espírita Leão Denis, aqui de Porto Alegre, colaborador da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e leitor voraz de livros espíritas. Eu estou aqui apanhando com o fio do fone aqui. Agora sim, Mandar um agora me abraço para a achei. Regiane também, pessoal lá do litoral. Morrendo de saudade da Torrica. Nossa Senhora. Oh, Então, o desafio que eu te lancei, né, algumas semanas atrás, né, é um questionamento, uma pergunta que me fazem, ou seja, nós já produzimos 17 espetáculos espíritas, né, desde 2000, quando criamos a Haribo. E muitas vezes as pessoas me perguntaram, tá, mas espetáculo espírita, quem viu um já não viu todos? Não trata do mesmo tema, não é a mesma caramba! coisa, né? E aí eu expliquei, né? Não, existem espetáculos cujo foco é na mocidade, outro é sobre algum romance de Chico Xavier, outros pode ser sobre obsessão, ou seja, a nossa doutrina é riquíssima, né? E o tema espiritismo, ele abrange muita coisa. E aí eu lembrei de ti, de te lançar esse desafio, né? A nossa bibliografia, digamos assim, o nosso acervo de livros espíritas é riquíssimo e serve para todas as ocasiões, para todas as tribos, para todas as idades, para todos os povos, e também para a gente saber a diferença, né? Que não é porque a gente lê um romance delicioso de leitura assim mais com uma linguagem mais simples e aquela coisa fluida que você lê uma tarde e você pega de repente um livro para estudar. Então são coisas diferentes. Vou passar a bola para você começar a conversar conosco sobre esse tema aí, né, o universo do livro espírita. Por favor, fique à vontade. Pô, Preto, eu acho que eu estava pensando antes aqui que esse título ele já fala muito, né? Porque é um universo mesmo. A literatura espírita, ela é tão ampla e com temas tão variados, que a gente tem um banquete espiritual à nossa disposição para engrandecer, né, a nossa alma. E para que essas leituras e essas obras sejam também, e principalmente, instrumento de transformação de nós, né, da nossa transformação. E e é claro, como tu estava falando, essas obras elas nos oferecem também a possibilidade de fazer a divulgação do Espiritismo
através de de diferentes maneiras. E a arte é talvez das mais poderosas, talvez não, com certeza das mais poderosas, né? A forma de sensibilizar, de transmitir aquela mensagem, às vezes por um aspecto que o leitor às vezes não percebeu. E eu estava me lembrando agora aqui de anos atrás, quando eu fui lá na Anhiggs assistir, no festival, assisti a peça de vocês do Paulo Estevam. E já tinha lido o livro e assisti ali e outras nuances e outras percepções, e aí tu volta para a obra para fazer a leitura, e aí já ficam aquelas imagens na cabeça, aquela lembrança, né? Então, realmente é um universo. Eu fiz umas anotações aqui para para ir transitando enfim, anotei aqui alguns passos para a gente fazer uma reflexão em torno desse universo. Mas pensei em falar o seguinte, que isso aqui é um recorte de uma parte desse universo. É como se a gente fosse pegar um telescópio agora e fosse apontar para uma parte do universo, a gente está vendo só um pedacinho. Mas tem galáxias, tem outras estrelas, tem muita coisa aí, né? Tem muitas estrelas semeadas aí. Então, eu pensei aqui, Preto, o seguinte, tem aqueles livros que são assim, que estão lá acima, né? Que são a base de tudo. E é óbvio que a codificação, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? As 5 obras básicas, que são livros que nos dão um sustentáculo para tudo que veio depois, né? Para todo esse universo literário que a gente foi recebendo depois. A Revista Espírita, né? Que hoje a gente tem ali também todo esse material, que na época foi sendo lançado mês a mês, mas a gente hoje tem isso à disposição. Então acho que a gente já inicia por ali essa viagem segura por esse universo. E aí eu vou falar aqui de obras que para mim são muito sensíveis, que me sensibilizam muito o coração. E aí claro, o Evangelho segundo o Espiritismo para mim é uma obra que transforma a nossa vida, né? Que, enfim, me sensibiliza muito, porque o tema do Evangelho também sempre me foi muito especial. E acho que ali a gente encontra as consolações, esclarecimento, que são os objetivos também, né, do livro espírita, né? Esclarecer, consolar, instruir. Então, são objetivos que no Evangelho segundo o Espiritismo a gente encontra de forma extremamente profunda. E aí a gente vê, e me sensibiliza muito, por exemplo, ali nesse mesmo período do início da codificação, obras filosóficas, e aí eu destacaria Leon Denis. As obras de Leon Denis que vão abordar, que vão falar da vida, do espiritismo, da nossa trajetória espiritual de uma forma filosófica, poética. O Leon Denis é inspirador, e mais para o final a gente vai voltar numa obra especial do Leon Denis, né, que a gente já conversou. Mas eu acho o Leon Denis, assim, aquela leitura, por exemplo, né, o livro O Grande Enigma, que é um livro que tu vai lendo e ele vai te projetando numa percepção espiritual. Ele tira os teus pés do chão, faz a gente entender os nossos destinos, para onde nós estamos caminhando, o que nos aguarda na evolução espiritual, e ao mesmo tempo nos chama para o agora, para dizer assim, ó, você está construindo esse futuro radioso, luminoso agora. Então trabalhe agora com a certeza de que é isso que te aguarda nos destinos, né, da vida. Então, destacaria as obras de Leon Denis, né, desse período também. Ô Preto, se eu começar a falar demais, tu me corta aqui. Pode deixar. Tu chama aí, pessoal, mandar alguma pergunta aí também, sim, fazer um comentário. Tô aqui de olho. E aí, eu anotei aqui, dentre esse universo,
algumas estrelas, por exemplo, de obras que nós temos da poesia. Obras que trazem a poesia espírita, com a temática espírita. E aí eu separei aqui, esse aqui, como representante. Começou bem. Parnaso de Além Túmulo, que é o primeiro livro psicografado pelo Chico. A primeira obra que o Chico psicografa. Claro que a primeira edição, ele não era desse tamanhão aqui, né? Ele tinha menos poemas. E depois, nessa edição que a gente tem hoje, foram acrescentados poemas ao longo do tempo, né? Mas aqui a gente encontra grandes espíritos que foram literatos, que foram poetas e poetisas, que passaram pela Terra e depois passaram a escrever pelo Chico. E aí abordam a temática da vida espiritual e do conhecimento espírita através da poesia. Então aqui a gente vê coisas maravilhosas, né? Como o famoso poema da Alta de Souza, a Mensagem Fraterna, entre outras pérolas que estão aqui. Então, e aí a gente vê outras obras também, né? Como do Espírito Maria Dolores, pelo Chico, tem a Antologia da Espiritualidade, e outras obras que vão trazendo a poesia com a temática espírita. Então o leitor, aqui, só nesse começo, o leitor encontra nas obras da codificação uma explicação para a vida, uma base segura para compreender o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, de onde nós viemos, quem nós somos no mundo, né? Quem nós somos já é mais complexo, é um processo de descoberta, né? Mas sabemos que nós somos espíritos, que nós estamos em jornada. Essas obras filosóficas, a poesia. Então, aqui a gente já tem algumas viagens, algumas jornadas literárias para alimentar o coração e consolar e instruir. Mas aí eu anotei aqui uma parte que me é muito sensível. Eu já citei, já comecei citando o espetáculo lá do Paulo Estevão, mas eu anotei aqui os chamados romances históricos, e aí eu destacaria os do Espírito Emmanuel, né? Tá aqui a minha edição antiguinha. Não foi esse aqui não foi o que eu li pela primeira vez, essa edição. Eu li na primeira vez numa edição mais antiga, mas esse aqui é um que eu tenho todo anotado. Então a gente tem os 5 romances históricos do Emmanuel, que abordam diferentes períodos do cristianismo, né, e que o Emmanuel, através da mediunidade do Chico, vai trazer histórias que tratam mais da nossa vida aqui na Terra. Claro que tem as relações com o mundo espiritual também, mas ele é mais focado na nossa experiência aqui na Terra, mas falando da vivência do Evangelho. Então a gente vai ter o Paulo Estevão, a gente vai ter o Há 2000 anos, vai ter os 50 anos depois, o Ave Cristo, e aí o Renúncia. É uma pedrada atrás da outra, né? Nossa Senhora! E só nessas obras aqui, o leitor vai encontrar consolo para a sua vida, orientação para o trabalho espírita, para lidar com as lutas, com as dificuldades da experiência, da trajetória na Terra, com as dificuldades que a gente enfrenta no movimento espírita, com as contradições, às vezes, da nossa experiência do próprio cristianismo. Então, o Emmanuel faz... E, além disso, as camadas de informações históricas que o Emmanuel vai trazer e que são comprovações da realidade da vida espiritual. Tem, né, companheiros que se dedicam a estudar as informações históricas que o Emmanuel traz e que alguém, com a instrução que o Chico tinha, lá nos anos 30, final dos anos 30, início dos 40, quando essas obras foram psicografadas,
com a instrução que o Chico tinha até a 4ª série, numa cidadezinha do interior, nesse período aqui em Pedro Leopoldo, com um acesso limitadíssimo a qualquer tipo de informação, as informações históricas que tem nessas obras são também uma comprovação da realidade da vida espiritual. Então, tem esse aspecto que é muito bacana, né? E também, lembrei aqui que o Chico admirava muito as obras, os livros que foram psicografados pela médium Zilda da Gama, antes do Chico ainda. O Chico tinha ele admirava as obras da Zilda da Gama e dizia que ele queria, isso lá, né, antes dele psicografar essas obras, que ele queria um dia, se fosse possível, psicografar romances que falassem da vida, do cristianismo histórico, como a Zilda da Gama psicografava. E aí depois ele começa a psicografar essas obras, né? Mas a médium Zilda da Gama também tem obras maravilhosas. E anotei aqui que a gente... tô falando sem parar, né? Emendei aqui o motorzinho. E aí, a gente tem, eu anotei aqui também, os romances. E aí, a gama aqui é enorme, é gigantesca. Eu estou trazendo aqui alguns representantes desses gêneros literários. E para falar dos romances, e eu acho que esse aqui a gente poderia chamar de histórico também, porque traz informações históricas, mas abordam as questões da vida espiritual, as relações das consequências dos nossos atos através das reencarnações, que nos conectam, que nos fazem entender aquilo que a gente vai aprender na codificação, entender na prática, assim, entendendo como que as vidas se entrelaçam, como que as relações de amizade, de afeto, de desafeto, como que elas têm as consequências e elas vão se entrelaçando. Eu acho que essas obras, os romances históricos de Emmanuel, vão mostrando pra gente como que isso acontece na nossa vida prática, né? E aí eu trouxe aqui esse representante aqui, ó. Essa obra, Nas Voragens do Pecado, é da médium Ivone Pereira, pelo Espírito Charles. A médium Ivone Pereira tem uma vasta obra mediúnica, né, literária. Diversos espíritos escreveram através dela. Eu trouxe o Charles porque é uma literatura que me é muito cara, muito especial. Mas Bezerra de Menezes escreveu pela Ivone, Tolstói, são tantos espíritos que escreveram através da Ivone que seria um outro universo a ser explorado. Mas eu trouxe esse aqui em especial, Nas Voragens do Pecado, porque é o início de uma trilogia que vai mostrar as experiências de um grupo de espíritos, a gente poderia dizer uma família espiritual, se entrelaçando em algumas reencarnações. Então, o primeiro livro, Nas Voragens do Pecado, a sequência vem com o livro Cavaleiro de Númias, e depois o Drama da Bretanha. Mas a Ivone tem, como eu falei, uma vasta obra. Ela tem 2 livros, por exemplo, que não são mediúnicos. Que aí já é para o leitor que quer estudar a doutrina e que quer entender os mecanismos, por exemplo, da mediunidade, as relações do mundo invisível com o mundo corporal, que são obras que a Ivone escreveu e que são experiências da vida dela no movimento espírita, na mediunidade, que é a obra Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade, que são experiências da Ivone Pereira né, na sua trajetória, na sua experiência mediúnica. Então, a literatura da Ivone Pereira, para mim, é muito especial por esse motivo, né? Eu tenho um outro aqui que eu adoro, esses livros mais antigos, olha só essa edição aqui, da Ivone também.
Sublimação. Esse livro é maravilhoso. Esse aqui, por exemplo, é do Charles. São 6 contos, sendo 4 contos do Tolstói, do Espírito Leão Tolstói, e 2 do Espírito Charles. E aí são histórias maravilhosas. E isso é muito bacana na literatura espírita. Por exemplo, a gente vê a mediunidade da Ivone, que no mesmo livro, nesse livro aqui, Sublimação, os contos do Tolstói falam de uma cultura, de uma tradição russa. E ele vai narrar romances, casos que acontecem lá naquela região. E aí o Charles já vai falar de uma região mais da Europa, que foram as experiências que ele teve até então. E da Índia também. Ele teve uma reencarnação na Índia. Aliás, a Ivone era um espírito muito ligado a essas experiências por aquelas regiões. Isso ela relata também nessas obras. Agora eu não me recordo se é no Devassando Invisível ou se é no Mecanismos, no Recordações da Mediunidade. E aí eu não podia deixar de citar, especialmente, eu acho que, não sei se foi hoje ou se foi ontem que eu vi o teu post anunciando já o próximo desafio artístico da Haribo. Ah, pois é. Esse aqui. Ai, socorro. Esse aqui. Essa obra, né, Preto, é assim, o que é muito comum a gente ouvir quando alguém fala que tentou ler essa obra? A dificuldade, a tristeza, a angústia, que é o meu caso, para te ter uma ideia, foi uma das primeiras sugestões que eu ouvi, não só do mundo espiritual, mas dos amigos físicos, foi em relação a essa obra. Mas para te teres uma ideia, a minha primeira adaptação foi Paulo Estevão, que é tão forte na sua dramaticidade, nas suas consequências, quanto a esse. Mas é como eu fiz na postagem ontem, depois de 27 anos recebendo as sugestões em todo momento, em toda hora, e aí essa semana eu recebi uma notícia, um contato de um amigo falando sobre esse livro. Eu disse, não, chega, eu me rendo. Vai ser maravilhoso, Preto. Com toda certeza, isso aí, espiritualidade já deve estar preparando, porque é um tema, o tema o problema, a questão do suicídio é algo alarmante, né? Os números são altíssimos, ainda também... Hoje está se mudando muito isso, né? Mas ainda se tem dificuldade em falar sobre o assunto. E esse livro, a gente costuma ouvir, e comigo foi a mesma coisa, que os primeiros capítulos eles são fortes e a gente se assusta e para de ler. E a primeira vez que eu fui ler, aconteceu isso. Eu comecei a ler, eu disse, nossa, e parei e deixei ele um tempo. Depois de um tempo eu disse, não, vou insistir, vou ler. Depois que passei acho que do 2º, 3º capítulo, a obra é de uma beleza, é de uma complexidade, de uma riqueza espiritual. Eu gosto, assim, me vem sempre à memória o livro Nosso Lar, porque ele traz a experiência do André Luiz no mundo espiritual numa cidade espiritual com as suas características. E esse livro faz isso também, só que traz uma experiência diferente numa outra circunstância e para dar a noção da gente que o mundo espiritual tem as suas complexidades também. As experiências são muito diversas e aqui ele vai trazer essa experiência numa outra colônia espiritual, em outras realidades, as consequências, as oportunidades de regeneração, de cura das nossas chagas, das nossas feridas. Então, lembrei de trazer esse aqui, porque vi o post lá e lembrei de falar disso também. Então, olha só para ver a riqueza, só do que a gente citou aqui, de Chico e da Ivone. Só citando algumas obrinhas aqui, né? Algumas obrinhas, né? Sim. Olha o que é a riqueza da obra da Ivone Pereira. Quando eu falo Ivone, é médium, né? E
do Chico. Então, assim, só aqui a gente já tem uma gama para se aprofundar. Eu me lembro que quando eu comecei a ler as obras da Ivone, quando eu li esse Nas Brochas do Pecado, fiquei muito impressionado. Se passa no tempo da rainha Catarina de Médicis, na França, e aí ativa aquelas recordações de nossas encarnações, que mesmo que a gente não lembre, mas parece que a gente sente que viveu. Depois tem uma obra dela que é Amor e Ódio, que no prefácio ela fala que aquele livro é dedicado à juventude espírita brasileira. Olha que legal. E se passa no tempo de Kardec. Kardec é uma das personagens que aparece na obra. Então é uma obra riquíssima, também do Espírito Charles pela Ivone. Então vale muito a pena. E aí, eu anotei aqui A Vida no Mundo Espiritual. Por quê? Aí são aquelas obras, aquela gama da literatura espírita que vai trazer para a gente realmente a vida no mundo espiritual. Então, vai descortinar para a gente essas realidades. E aí, é claro que eu não peguei o primeiro livro, mas peguei aqui um que a gente está fazendo um estudo, que é o livro Entre a Terra e o Céu, mas para representar a obra do espírito André Luiz, através do Chico, né? Da mediunidade do Chico. E quando o André Luiz começa a escrever, trazendo as suas experiências na vida espiritual, trazendo tudo que ele vai vivenciando, e cada obra, primeiro o Nosso Lar, depois os Mensageiros, Missionários da Luz, e assim, ele vai mostrando o progresso do espírito no mundo espiritual. Conforme ele vai ampliando o seu conhecimento, a sua experiência, a sua maturidade, e vai trazendo para a gente as relações da vida, aqui na matéria, a interferência dos espíritos, vai falar de mediunidade, vai falar de obsessão, vai falar de temas variadíssimos. E aí volto a dizer aquilo que a gente falou no começo, sobre a Ivone. São obras que vão trazer para a gente, na prática, o que a codificação já traz para a gente. O André Luiz, assim, ao descortinar como funciona, às vezes, por exemplo, a gente está em casa, do nada fica triste. O André Luiz vai mostrar, às vezes. Claro que não é sempre assim, sempre é uma interferência espiritual. Não, mas o André Luiz mostra a complexidade. E mostra pra gente, às vezes, a gente, né, às vezes olha o jornal, a gente liga o jornal hoje e vê lá uma tragédia que aconteceu. E aí a gente olha, às vezes, com um olhar puramente material. O que o André Luiz faz? Ele vem e mostra pra gente a complexidade que entrelaça aquelas vidas que estão ligadas naquela tragédia que aconteceu, por exemplo. E aí o André Luiz vai dizer, olha a complexidade, que é isso aqui, as responsabilidades, de quanto tempo, às vezes, vem aquela ligação que culmina naquele ato, mas mostra também como a lei divina atua para reharmonizar esses laços, para restaurar essas relações, para regenerar, né? Tanto mostrando as consequências dos nossos atos, mas também mostrando os caminhos que a lei divina traça para a nossa regeneração, para restabelecer, né, a harmonia nossa e das relações da vida em si. Então, é uma obra riquíssima, André Luiz, e aqui a gente encontra o consolo, a instrução. Quem quiser pesquisar sobre mediunidade vai encontrar. E aí, nas obras do André Luiz, a gente vai encontrar obras que são bem técnicas para estudo da mediunidade, por exemplo. Tanto nas obras que trazem histórias, como nos domínios da mediunidade, que são ali histórias que estão acontecendo, mas tem estudo técnico, né, também de mediunidade. Os Missionários da Luz também,
Tem a descrição de reuniões mediúnicas e tem essas obras que são mais técnicas, por exemplo, o Evolução em Dois Mundos, que aí não tem história, é o André Luiz falando de questões muito profundas, falando de fluido cósmico universal, de corpo espiritual, de perispírito e da evolução que se dá no plano material e no plano espiritual. Vai ter o livro Mecanismos da Mediunidade, que são obras difíceis, que tem termos técnicos difíceis, que aí o André Luiz assume aquele conhecimento de médico, né, de cientista, e vai falar com esses termos, né? Assim como tem obras dele que são fluidas, como o último livro da série, que é o E a Vida Continua, que até já tem um filme, que é uma história que flui, assim, aquela história que tu senta e lê, mas não deixa de ser muito profunda. Tu lê ela tranquila de ler e tu vai aprendendo, mas ela tem uma profundidade muito grande. Também tem isso, né? A gente ir percebendo os detalhes e procurando perceber o que às vezes o André Luiz vai deixando nas entrelinhas. É muito bacana. Preto, que eu tô falando sem parar. Cara, tá muito bom. Vou dar um oi aqui para Jaqueline, que apareceu, pro Márcio, que disse que viu o filme, para Carlinha, que tá por aí, e vários outros demais que entra muito rápido, a gente não consegue identificar, mas oi a todos, obrigado por estarem aqui. Estamos conversando com o Felipe Mascarenhas sobre o universo, né, dos livros espíritas. Mas qualquer pergunta, qualquer coisa, pode deixar que eu te aciono. Continue. Beleza. E dentro, por exemplo, né, bom, estava falando da vida no mundo espiritual, então estava falando aqui do André Luiz, mas tem, por exemplo, através do Divaldo, obras como do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que também vem descortinar a vida no mundo espiritual e falar das relações com o mundo, né, corporal, com a vida física. Vai falar de obsessão e vai trazer coisas muito impressionantes. Por exemplo, quando a gente lê uma obra como eu acho que é o Sexo e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, tem Nas Fronteiras da Loucura e obras assim, ou o próprio a Transição Planetária, e fazendo um paralelo com livros do André Luiz, lá pelo Chico, por exemplo, como o Libertação, tem coisas que tu lê ali e tu fica olhando assim, e tu para e tu pensa assim, gente, meu Deus do céu. Eu fico tentando imaginar filmes. Assim, claro, a gente já tem o filme Nosso Lar. Agora eu fico tentando imaginar um filme do livro Libertação. O cara tinha que chamar o Peter Jackson para fazer isso. Porque tem cenas ali que tu lembra do Senhor dos Anéis. Tem coisas que são descritas. E aí tem um detalhe. A gente tem acesso ao que a gente tem condição de saber. Ao que a gente ainda tem condição. Porque tem coisas que o André Luiz fala, e ele deixa assim, porque ele diz assim, calma. Porque também tem isso, né? A gente tem tempo para ir maturando as coisas, para ir digerindo as informações, para ir, né? Então, a literatura espírita, ela tem isso também, ela vai chegando conforme a gente vai digerindo, a gente vai tendo mais acesso às informações, vai podendo se aprofundar também. Então, se a gente for pegar a literatura pela mediunidade do Chico, do Divaldo e da Ivone, sem falar nas obras da codificação e dos autores espíritas clássicos lá, a gente já tem material para estudar eu não sei quantas encarnações para frente. E para estudar, para fazer espetáculos, para criar, né, para explorar isso na arte, através da arte, enfim, para tudo, claro, tudo para a transformação do nosso ser. Porque é importante que
todo esse universo ele seja para o nosso autoconhecimento, nos ajude nessa jornada para esse universo, que é o universo aqui dentro. Né? Eu tinha destacado também, dentro das obras, as obras, por exemplo, que vão trazer os bastidores do Evangelho, que vão trazer os bastidores e as lições, ampliando aquela ideia ou aquela realidade de que o Espiritismo é o Consolador Prometido, é o cristianismo redivivo. Então a gente vai ter obras como as de Humberto de Campos, que vão trazer ali, e aí eu trouxe aqui uma obra que foi uma herança do meu pai, Boa Nova, que é uma obra que o espírito Humberto de Campos, através do Chico, traz exatamente isso, os bastidores do Evangelho. Então, situações que ele descreve Jesus com os discípulos. E aí, a gente vai lendo e vai encontrando lição para a nossa vida cotidiana, para todas as horas. Essa obra aqui, lá em Osório, quando eu estava morando lá, e trabalhava na Sociedade Espírita Círculo da Luz, a gente fez a cesta literária, que agora a gente está fazendo junto com o Vinícius, a gente está fazendo pelas lives. Mas lá em Osório a gente fazia toda a cesta com música, era um café filosófico. A gente se reunia na sexta-feira lá no Círculo da Luz, com violão, com um lanchinho, com um chimarrão, às vezes no jardim da casa, e a gente estudava um capítulo por semana do livro Boa Nova. Mas o Humberto de Campos tem outros livros que trazem contos do Evangelho e outros contos também através da mediunidade do Chico, né? E aí a gente vai para a mediunidade do Divaldo também, porque, por exemplo, a Amélia Rodrigues vai fazer isso também. Vai falar, só que daí a Amélia Rodrigues, o Humberto de Campos é muito poético também, né? Traz cenários assim com uma descrição maravilhosa. Agora a Amélia Rodrigues é assim de tu ficar, ela parece que tu tá lendo e tá sentindo um perfume, assim, são obras, né? Quando Voltar a Primavera, entre outros livros que são maravilhosos. E aí, é claro, tem os comentários ao Evangelho do Emmanuel. Aquela série que começa com o livro Caminho, Verdade e Vida. E hoje a gente tem a compilação, né, na série O Evangelho por Emmanuel. Então a gente tem a compilação de tudo que o Emmanuel comentou sobre o Evangelho. E Poxa. Aí é outro universo, né? Aí é outra viagem também para a gente fazer e explorar o Evangelho através de várias nuances. Isso que a gente ainda nem chegou na série psicológica da Joana de Ângeles. Que daí já esses eu confesso que eu ainda não... Nesses eu não me aventurei ainda. Esses ainda não tenho Mas esse universo de livros, né? Muitas vezes a gente acaba deixando um livro pelo caminho porque nós não temos paciência com ele, né? Ou até erradamente nos consideramos burros demais para entender, porque achamos, como você explicou, né, André Luiz, o último romance dele, você lê, você se delicia, você aprende porque tem conteúdo, mas é algo que vai, que flui, né? Os do Emmanuel, mesmo contendo às vezes páginas de descrições da situação, do clima, da paisagem, você vai indo com ele. Aí às vezes as pessoas erradamente acham que todo livro espírita é assim, e aí às vezes pega um mais científico, como você falou, né, e pum, bate de frente e quase que desiste, chora, diz, não quero mais ler esse. Tu tem alguma dica para nos dar quando
nos emperra, assim, um livro que a gente está muito interessado em ler e ele não entra no nosso entendimento? Tu tem alguma dica de como eu posso respirar, dar um tempo e voltar a ler? Eu acho que a literatura espírita ela é bem variada. Eu acho que também tem com essa finalidade, porque ela vai nos tocar por diferentes... ela vai ter um livro que vai tocar a pessoa que está mais afeta à racionalidade, ao desenvolvimento do intelecto e tal. E vai ter aquela obra que vai tocar pelo coração mesmo, né? Que vai ter aquele aspecto. Então, a gente tem uma gama tão variada. Mas pensei o seguinte, Preto, aí entra daí a importância da arte, de despertar para a gente a importância de certas obras. Por exemplo, né, talvez alguém possa achar o livro Paulo Estevam um livro, sei lá, que as palavras que o Emmanuel utiliza, mas aí a pessoa vai ver o espetáculo e vai dizer, poxa, mas essa história... Aí, né, a gente fez também o litero musical, que a gente projetava imagem, a gente projetava lá, conectava com um poema, conectava com uma música, porque daí vai tocando, vai sensibilizando e a mensagem vai chegando também. Aí, de repente, a pessoa se empolga e vai ler. Porque eu acho que a grande sacada é essa, né? A gente estimular e a gente criar esse hábito da leitura. Porque isso vai... o livro, ele nos auxilia também no processo de raciocínio, de parar e pensar, de refletir. Eu acho que esse processo é muito importante, de internalizar, né? Porque é claro que a gente vai ter um momento de maior, bem entre aspas, tá? Superficialidade, de uma leitura mais tranquila, mais serena. Mas é importante o processo de reflexão, de meditação. Por exemplo, os romances de Emmanuel, quando ele está descrevendo uma paisagem, em geral, não é uma simples paisagem que ele está descrevendo. Ele está falando do estado de espírito das personagens. É muito bacana perceber isso. Começa a ler o Paulo Estevam, Renúncia, há 2000 anos, e quando o Emmanuel começa a descrever a paisagem, você pensa, opa, ele está falando do estado de espírito. Ele está falando. Isso, no Renúncia ele faz, no começo do Renúncia. Ele começa a descrever um cenário que é espiritual. E aí quando tu vai ver, ele está descrevendo a paisagem interior. E o André Luiz também faz isso. Ele descreve, e aí ele vai... O que ele está falando? A gente constrói, a gente materializa. Claro que no mundo físico isso é mais lento. Porque a matéria ela é mais densa, né? Mas num plano mais sutil, no plano do espírito, por exemplo, no plano espiritual, por exemplo, isso é mais intenso. A gente vai materializar fora, no lugar que a gente habita, o que nós estamos vibrando por dentro. Pessoal, eu gostaria de ler mais de uma obra por vez, mas não consigo. É exatamente como o amigo Eloir falou também, né? Você tem o seu momento. Eu nunca esqueço a alegoria aquela de que se você está numa caverna, uma luz é suficiente para você enxergar alguma coisa. E se você abre uma iluminação de teatro, você ao invés de ajudar o amigo, você acaba cegando, né? Então acredito que realmente é tudo com o seu tempo. Eu, por exemplo, eu tenho muitos livros que eu não, às vezes eu não consigo ler todo, mas eu identifico eles. Esse livro vai me ajudar cientificamente em alguma coisa. E ele está ali, parado. Parado não, mas ele está ali porque ele vai ser minha ferramenta, que eu vou precisar dele daqui a pouco. Eu vou ali, vou mexer, vou ler. Né? Não vai ser uma obra que eu vou devorar de primeira, e eu acredito que a gente nem deve se sentir obrigado
ou frustrado, né, e de ler um livro goela abaixo, porque a gente é obrigado a entender, né? Eu acredito que ele vai estender a mãozinha para nós ali, ele não está ali ao acaso, né? Em algum momento ele vai estender a mãozinha para a gente, e nós que nos dispomos a sermos voluntários, né, da doutrina espírita, a gente tem que ter um acervo interessante de livros ao nosso alcance, mesmo que aquele livro não seja aquele nosso, que a gente vai dormir com ele, né, apaixonado por ele. Ele vai servir para o nosso, para a continuidade da nossa jornada, não só como trabalhadores, mas sim como espíritos em evolução. Eu queria te perguntar agora sobre os livros, entre aspas, assim, de autoajuda que nós temos no Espiritismo, né? Sinal Verde, Messe de Amor, da Joana. A Joana é tão danada, entre aspas, que ela não consegue nem fazer um minutos de sabedoria espírita. O Messe de Amor, né? O Messe de Amor da Joana, ele é como se fosse umas gotas da felicidade. Esses livros que nós temos bastante no movimento espírita, né? E a cada dia é uma paulada, entre aspas, né? O que tu teria a falar conosco desses livros, assim, digamos, que a gente utiliza, né, para iniciar uma palestra ou evangelho? O que nós temos é esse universo, né? Quando a gente olha para uma noite, né, para um céu estrelado, são tantas estrelas e cada uma delas tem a sua inspiração, né? Essas obras, elas têm um valor tão... Às vezes a gente está num dia difícil, né? Ou está numa vibração, é que nem uma música, né? Que tu coloca uma música e tu entra num outro estágio vibratório ali. E às vezes tu abre um Sinal Verde, um Messe de Amor, uma obra que tem uma mensagem que é mais curta e normalmente a gente pega ali a espiritualidade e já conduz a nossa mãozinha para abrir uma mensagem que é a certeira para a gente, né? E aí é o momento em que a gente se conecta e a gente realmente entra na sintonia. Então, eles têm são pílulas, né? São como um medicamento ali que a gente vai lá, toma e nos dá aquela tranquilidade, né? Aquela serenidade. Eu acho que essa ideia de pílula, né? Um medicamento que a gente vai tomando aos pouquinhos, assim. São obras maravilhosas, assim. Eu acho que, Preto, é importante a gente lembrar também que o livro espírita, ele tem um papel também de sustentabilidade no movimento espírita. Que ao mesmo tempo que o livro ele leva instrução, consolo, conhecimento, ele evita suicídio, ele nos faz mudar a rota da vida, ele também dá sustentação para o movimento. Hoje as obras, por exemplo, a nossa federativa aqui do Rio Grande do Sul tem o Clube do Livro, as casas, né, da rede do movimento federativo, elas buscam as obras para dar sustentáculo para o movimento espírita, para que as casas possam ter a sua sustentabilidade financeira, para que muitas obras possam ser levadas adiante. E isso é uma forma também da gente, ao mesmo tempo que leva à luz o conhecimento, a instrução, tem também uma forma de sustentabilidade financeira, que é importantíssimo, né? Então, o livro, ele tem essas características riquíssimas, né? O livro espírita. E por isso é importante também a gente ter sempre em mente assim, é claro que a gente, como ser, a gente busca ler de tudo, né? A gente vai buscar ler de tudo, se instruir, a literatura é variadíssima. Agora, eu acho importante que quando a gente busca obras espíritas, a gente procure ter aquela base segura para que a gente busque obras que realmente vão nos alimentar e não nos confundir mais.
né? Não nos deixar assim, porque às vezes sutilmente, porque é aquela história, né, Preto? Não é porque é espírito desencarnado que sabe tudo. Então, obras tem de todos os tipos, com vários tipos de ideias, de propostas e tal. Agora, a gente tem tanto material seguro, confiável, que dá, assim, para tantas reencarnações, que a gente pode navegar com segurança aí por muito tempo, com obras muito seguras, que vão dar para a gente um direcionamento muito... mas, claro, a gente vai se enriquecendo, né, buscando as leituras. E a nossa maior fonte, né, para evitar dúvidas, e isso eu digo também quando eu faço as minhas oficinas de dramaturgia espírita para o teatro, temos as nossas obras básicas, né? Aproprie-se das obras básicas, que aí quando inventarem alguma coisa para você, você não cai, entendeu? Então a fonte são as obras básicas. Ficou em dúvida? Busca a fonte das obras básicas, porque é exatamente como você falou, espíritos desencarnados existem aos montes por aí, alguns muito sábios, entendedores de muitas coisas, mas que colocam seu ponto de vista acerca do mundo espiritual e aí acaba desorientando, né? Ou fascinando pela forma que escreve, ai que bonito, que gostoso de ler. Então, na dúvida, né, vamos para nossas obras básicas. Meu querido amigo, nós temos só 4 minutos, olha só. Passa voando. Então assim, rapidamente, vamos falar da literatura, dos livros espíritas para as crianças, né? Temos como referência aí a Fergs, do Conte Mais. Conte Mais. Os livros lançados pela FEB, pelas federativas, né? Que são sempre muito cuidadosas. E hoje em dia, cada vez mais, os livros estão acompanhando as crianças de hoje em dia, né? Com narrativas mais dinâmicas, às vezes acompanhados de um vídeo, de desenhos mais interativos, né? Tem os de jovens, que hoje, atualmente, a maior referência é o Adeilson Salles, né? Que tem lançado muitos livros pela FEB, pela Fergs. Ele está fazendo um trabalho difícil e muito bem-vindo, que é, por exemplo, né, ele fez Paulo Estevão para jovens leitores, ele lançou o Nosso Lar para jovens leitores, ou seja, muita coisa está acontecendo nesse sentido, né? E, é claro, os livros que falam sobre arte, né? Nossa, começando por esse amigo aqui, né? Leon Denis, e passando pelos nossos amigos também lá da Brart, que fizeram toda uma pesquisa, todo um estudo. Então, é focar nas obras básicas, né? É se fundamentar nas obras básicas, ou seja, não ser um Ícaro, né? Pegar a asa de cera e sair voando que o sol derrete, mas pega a sua asa das obras básicas e voe, que aí o sol da fascinação, o sol da informação equivocada não vai te derrubar. Meu querido amigo, é o tempo que eu tenho para te agradecer e te deixar aí um minutinho aí para falar com os nossos amigos que estão aqui. Beleza, para te agradecer muito também, parabenizar pelo trabalho. Não tem nem como explicar o trabalho que vocês fazem, a admiração que eu tenho pelo teu trabalho, da Haribol, enfim, parabenizar e desejar vida longa, muita força. E se der tempo, eu separei uma frasezinha aqui, vamos ver se vai dar. Do Humberto de Campos, no finalzinho do prefácio do Boa Nova, ele diz assim, há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez e que se cada uma de per si fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Ele está citando o Evangelho. Ele dizia, como se vê, não faço referências aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito Marcos e João.
é que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer à categoria desses últimos, dos evangelizados. Então, a gente precisa fazer que esses livros nos evangelizem, que a gente se evangelize a partir dessas leituras. Abraço, amigos. Abraço, Felipe. Até Valeu, a próxima. um abraço. Até. Um abraço. Valeu. Valeu.